Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco nesse Conectados com a Palavra, seu devocional de hoje. Transformados por Deus. Na carta de Paulo ao seu filho na fé, chamado Tito, eu leio no versículo 15 do primeiro capítulo assim: Para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidos. Então, em consonância com os ensinos e a harmonia do Evangelho de Cristo, podemos afirmar que as coisas materiais em si, por si só, em si mesmas, não contaminam nem purificam o ser humano. Os falsos mestres no tempo do apóstolo Paulo eram rebeldes e falastrões. Enquanto os presbíteros se colocavam e se esmeravam debaixo da autoridade das Escrituras, eles, os falsos mestres, se insurgiam e faziam isso com palavras insolentes e vazias de significado. Insubordinação era uma expressão usada para descrever soldados que se negavam a obedecer às ordens de seus comandantes, soldados insubordinados. Os falsos mestres se recusavam a obedecer à sã doutrina e à liderança constituída na igreja. A vida deles era uma vida fora do padrão, o que caracterizava a sua insubordinação. Em vez de conduzir pessoas à verdade por conta do seu padrão equivocado, afastavam as pessoas do caminho certo. Elas eram do tipo itinerantes, iam de casa em casa, buscando influenciar pessoas a seguirem os seus preceitos e não os já estabelecidos pelo trabalho de Paulo e de outros líderes da igreja. Eles davam mais valor à pureza aparente e ao alimento que era ingerido do que à pureza interior, ou seja, a verdadeira transformação operada pelo Espírito Santo do Senhor. Ageu, lá no Antigo Testamento, nos ensina uma lição. O templo está em ruínas. Ele olha para o templo e conclui que o templo é qual cadáver, que profanava e tornava impura a vida de todo o povo, inclusive os sacrifícios que lá eram oferecidos. Então, sem a genuína transformação operada pelo Espírito Santo, de dentro para fora, não há santificação. O exemplo de Ageu vendo o templo nos mostra essa forma dos insubordinados e que estavam se insurgindo faziam com o povo sob a orientação de Paulo e dos seus liderados. Que nós possamos ouvir corretamente o que a palavra de Deus nos diz e temos os ouvidos realmente afinados no sentido de detectarmos se aqueles ensinos que muitas vezes nos são trazidos são de fato coerentes com aquilo que a palavra de Deus ensina. Portanto, precisamos conhecer a palavra. Então, o estímulo aqui é que você leia a Bíblia. E se não entender, procure alguém que possa explicar o que está na dúvida, o que está sendo difícil de entender, para que você não fique à mercê de ensinos tipo esses que Tito enfrentou. Que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, pela sinceridade com que Paulo fala e com profundeza de entendimento que ele nos traz essa lição e que nos serve para ser observado nos dias de hoje. Ajuda-nos no conhecimento da palavra em nome de Jesus. Amém.